Volume 8. Capítulo 50. Veneno violeta de jade fosforescente. Daemobai pulou no ar, avançando na direção dos gêmeos mestres dos espíritos Tartaruga Negra. Enquanto Tang-san apenas ficou ali, no meio de toda a sua grama azul prateada no chão. Nesse ponto, um filamento frouxamente enrolado ao redor de sua cintura gentilmente o puxou para trás, o fazendo pousar, levando a garra de dragão de raios errar Daemobai por pouco e passar sobre sua cabeça. A garra de dragão de raios de Yu Tianeng atravessou adicionais 20 metros no ar antes de finalmente de dissipar. À medida que ela passava pelo vazio, ela iria violentamente distorcer o ar, emitindo estalos ameaçadores. A luta realmente começou com esses estalos. Quando Daemobai pousou, ele não parou por nenhum segundo. Com Tang-san no meio da formação, os 7 demônios da Shurek já haviam se acostumado a lutar nessa formação, combinando seus poderes e lutando como um para diminuir a diferença entre seus níveis de espírito. Daemobai estendeu seu pé, na tentativa de chutar as pernas dos dois irmãos Shi atualmente avançando. Juzukin e Xiao Wu ao mesmo tempo desviaram para ambos os lados, passando pelos irmãos Shi e avançando na direção da parte de trás do time imperador. Os cascos dos irmãos Shi ruidosamente caíram quando as pernas de ambos se retraíram para dentro de seus cascos a milímetros do ataque de Daemobai. Vendo que Daemobai iria chutar apenas os cascos, a grama azul prateada enrolada em sua cintura mais uma vez agiu, puxando ele 1 metro para trás, fazendo seu chute atingir apenas o ar. Se Tang-san só tivesse o espírito grama azul prateada, ele não seria capaz de controlar cada filamento de grama azul prateada tão habilmente como se estivesse controlando seus próprios braços. Afinal, nunca é fácil controlar tudo corretamente e produzir bons resultados. Porém, com a habilidade controlando o Grou capturando o dragão da seita Tang, Tang-san tinha controle completo sobre tudo ocorrendo na arena. Antes, quando as garras de tigre de Daemobai golpearam os cascos de tartaruga dos inimigos, Tang-san viu tudo claramente. Ele sabia que as habilidades de defesa dos gêmeos mestres dos espíritos Tartaruga Negra não eram uma coisa que qualquer um do time deles, com seu atual poder espiritual, poderia atravessar. Se Daemobai tivesse conectado esse chute com os cascos, ele acabaria machucando a si mesmo primeiro. E como o único com um nível espiritual perto do da força principal do oponente, Daemobai não podia se machucar tão facilmente. Quando Yu Tianeng, que estava no ar, viu que sua garra de dragão de raios falhou em acertar qualquer coisa, ele ficou momentaneamente chocado, se recuperando rapidamente, pisando nos cascos das tartarugas negras. Ele catapultou a si mesmo para frente, avançando diretamente em Tang-san atrás de Daemobai. O braço do dragão azul relâmpago se moveu novamente e outra garra de dragão de raios apareceu. Dessa vez seu alvo mudou para Tang-san, como o capitão do time imperador. Yu Tianeng viu que o membro mais importante do oponente não era Daemobai com o maior nível espiritual, mas ao invés disso aquele usando a grama azul prateada enrolada nas cinturas de cada membro. O mestre dos espíritos do sistema controle. Azura de 1000 mãos. Contanto que eles destruíssem essa fraqueza, então a formação dos 7 demônios da Shurek iria desmoronar sozinha. Quando Yu Tianeng atirou seu ataque da garra de dragão de raios novamente, ele já estava encarando Tang-san no campo de batalha. Ainda assim ele foi surpreendido ao descobrir que os olhos do mestre dos espíritos do sistema controle do oponente haviam se tornado completamente roxos. Além do seu rápido trabalho com os pés, toda sua pessoa parecia irreal. Mas nesse misterioso trabalho dos pés, a parte superior de seu corpo estava imóvel.
Toda sua pessoa já havia deslocado 8 pés para longe, fazendo a garra de dragão de raios ruidosamente pousar no chão. Enquanto Tang San estava usando seu seguidor do caminho dos fantasmas para se deslocar, seu primeiro anel de espírito brilhou e incontáveis gramas azuis prateadas de elevaram do chão, se enrolando ao redor de Yu Tianeng no ar. Ao mesmo tempo, as gramas azuis prateadas ao redor das cinturas dos colegas de time de Tang San de repente se tensionaram. Num instante uma estranha cena apareceu no campo de batalha. Do lado do time imperador, Osler, o mestre dos espíritos Leopardo Negro, pulou para frente para receber o avanço de Juzukin. No ar, o primeiro anel de espírito do mestre dos espíritos Pássaro Carrilhão de Vento cintilou. O vento assobiando à medida que ele voava na direção de Xiao Wu, com braços que haviam se transformado em asas, de repente se tornando afiados como navalhas. Essa era a habilidade do seu primeiro anel de espírito. Corte de Vento. E quando esses dois principais mestres dos espíritos de ataque do time imperador estava para alcançar seus oponentes, sem aviso seus oponentes desapareceram. Logo antes de desaparecer, Xiao Wu ainda conseguiu sorrir e acenar para o mestre dos espíritos Pássaro Carrilhão de Vento e o Feng. Obviamente isso tudo também era parte do plano. Duas graciosas figuras foram jogadas no ar, não avançando para a frente, mas voando para trás. Junto com elas estava o mestre dos espíritos Tigre Branco de olhos cruéis Daimubai, que também recuou diante das caras dos mestres dos espíritos Tartaruga Negra. Os três atacantes da linha de frente dos 7 demônios da Shurek recuaram ao mesmo tempo, todos com o mesmo objetivo. Isso não é bom. Nós caímos numa armadilha. Ataquem rápido. A expressão de Du Guyan rapidamente mudou. O corpo da serpente de jade fosforescente rapidamente avançou. Os outros colegas de time do time imperador também reconheceram a situação ruim, mas suas reações foram mais lentas por alguns segundos. Chamas roxas surgindo do corpo de Ma Onjun de repente voaram. Isso foi logo seguido pelo brilho dos primeiros 2 anéis de espírito ao redor de seu corpo. Um jato de chamas roxas tão grosso quanto a coxa de um homem foi atirado diretamente na direção do mestre dos espíritos Dragão Azul Relâmpago Tirano, Yu Tianeng. Tudo o que estava acontecendo estava de acordo com o que Tang San havia calculado. O ataque de Daimubai foi apenas uma isca para atrair a atenção do oponente. Sabendo que os irmãos Shi se especializavam em defesa, o time deles nunca teria esperado que Daimubai fosse capaz de derrotar os irmãos Pedra rapidamente. Ainda assim, quando Tang San usou a grama azul prateada para ajudar Daimubai a desviar da garra de dragão de raios, ele não estava com medo que Daimubai não seria capaz de aguentar o ataque. O mais importante era que Yu Tianeng o percebesse. Yu Tianeng foi enganado até o final. Em outras palavras, no fundo de seu coração, ele havia subestimado esses oponentes aparentemente muito mais fracos e assim foi descuidado. Além de ser enganado pelos ataques de Xiao Wu e Juzukin, resultando em ele cometer um erro fatal: atravessar as linhas inimigas sozinho. Era impossível de escapar da grama azul prateada furiosamente se enrolando sob seus pés. Na frente dele, com um calor extremo, o mestre dos espíritos Fênix estava atacando com seu horrorosamente brilhante fogo de fênix. Atrás dele havia o tigre branco de olhos cruéis, a coelho demônio de osso macios e a civeta do inferno como os 3 principais atacantes de bloquearam qualquer rota de escape. Yu Tianeng já estava em um cenário completamente sem esperanças. Antes da batalha, os 7 demônios da Shurek se juntaram e conversaram sobre seus oponentes em detalhe. Mas não importava como eles analisassem isso. Eles todos entenderam que os oponentes dessa vez eram muito mais fortes do que eles.
Era fisicamente impossível vencer. Assim eles teriam que contar com a força do time como um todo. O mais forte do time imperador seria seu atacante de força, o dragão azul relâmpago tirano. Yu Tianeng. Ele não tinha apenas o maior poder espiritual. Ele também era o capitão do time imperador. Não havia dúvidas de que sua força ofensiva era a ponta mais afiada da lança deles e era até a moral do time. Se a ponta da lança fosse quebrada, então não haveria mais uma diferença tão grande nessa batalha espiritual. Com seu corpo no ar, Yu Tianeng não conseguiu escapar da grama azul prateada de Tang San. Dentro de instantes ele foi completamente coberto. Sem ligar para a grama azul prateada enrolada em volta dele, ele moveu seu braço direito, atirando outra garra de dragão de raios, que colidiu com o jato de fogo da Fênix atirado por Ma Onjun. A detonação resultante soou como um trovão, espalhando inúmeras faíscas roxas em todas as direções, como estonteantes fogos de artifício explodindo. Embora essa fosse apenas a primeira habilidade espiritual de Yu Tianeng, seu poder espiritual era muito maior do que o de Ma Onjun. Assim ele só precisou de sua garra de dragão de raios para despedaçar o ataque do jato de fogo da Fênix de Ma Onjun. Yu Tianeng naturalmente sabia que ele estava em um extremo estado de risco. Sob a pressão de tal perigo, ele liberou toda a sua energia reservada. Ambos seu segundo e terceiro anel de espírito se acenderam. Nesse momento ele não tinha nenhuma reserva, contanto que ele pudesse se libertar de plano de matar absoluto. Então a vitória dessa batalha espiritual de grupos iria pertencer ao time imperador. O dragão azul relâmpago tirano se pôs em ação com sua habilidade do anel de espírito de 1000 anos. Do nada uma tempestade de raios azuis cegantes explodiu por toda parte ao redor do corpo de Yu Tianeng, acompanhada pelo tremendo som de uma explosão. A grama azul prateada enrolada ao redor de seu corpo instantaneamente se tornou cinzas e se espalhou em todas as direções. Fúria do trovão. Efeito. Dentro de certo período de tempo, o mestre dos espíritos dragão azul relâmpago tirano iria correr solto. Suas habilidades de eletricidade seriam aumentadas em 100% e seu poder espiritual iria aumentar em 50%. Se ele não tomasse a iniciativa de parar a habilidade, ela iria continuar até ele esgotar seu poder espiritual. Mas cada vez que ele usasse a fúria do trovão, ele iria ter que sacrificar uma grande quantidade de poder espiritual e ela também colocava uma não pequena quantidade de carga sobre o corpo. Era uma situação de afundar ou nadar. Se não fosse por essa perigosa armadilha, Yu Tianeng jamais iria tão facilmente usar essa terceira habilidade espiritual. A grama azul prateada por si mesma não era originalmente condutora. Mas por causa do poder inerente da fúria do trovão ser tão grande, a grama azul prateada não conseguiu parar sua energia explosiva. Mas quando a fúria do trovão foi explosivamente liberada, um jato de chamas roxas de repente bombardeou Yu Tianeng no peito. Sua garra de dragão de raios era afinal apenas a habilidade do primeiro anel de espírito. Embora o jato de fogo da Fênix tivesse sido despedaçado, como poderia ser tão fácil assim de se lidar com as habilidades do espírito variante do gordo? Aqui o jato de fogo da Fênix mostrou sua superioridade com sua aparente infinidade, tomando vantagem da pausa momentânea do oponente quando a grama azul prateada foi explodida. O pesado bombardeamento já havia pousado no corpo de Yu Tianeng. Yu Tianeng rugiu alto. Mas ele ignorou o bombardeamento do jato de fogo da Fênix e forçadamente virou seu corpo no ar, se virando para encarar Dai Mubai e as outras duas que estavam avançando nele direto por trás, gritando: choque do trovão! Nesse ponto, as incontáveis cobras de eletricidade se enrolando ao redor de seu corpo expandiram e explodiram em inúmeros relâmpagos se espalhando em todas as direções.
Essa era a verdadeira força do ataque completamente carregado de Yu Tianeng. Com o aumento de 100% da Fúria do Trovão. Sua segunda habilidade. Choque do Trovão explodiu com uma força sem igual. Inicialmente, quando ela explodiu, ela colidiu com o jato de fogo da Fênix do Gordo, o quebrando e desviando a maior parte do choque do trovão na direção de Daemubai, Xiao Wu e Zhu Zuqin. Yu Tianeng acreditava que contanto que ele fosse capaz de bloqueá-los, talvez até machucá-los, então, sob a influência da fúria do trovão, ele iria ser capaz de trazer uma grande quantidade de destruição para os oponentes. Mas então ele basicamente não precisaria recuar. Seus companheiros também iriam chegar a esse lado do campo de batalha, atacando e dispersando os oponentes. Os 7 demônios da Shurek foram capazes de obter 27 vitórias. Um recorde de 27 vitórias na grande arena espiritual de Suutu. Como eles poderiam ser tão facilmente derrotados? Embora o espírito dragão azul relâmpago tirano de Yu Tianeng fosse imensamente forte, no momento ele era um único soldado atrás das linhas inimigas, completamente sozinho. As silhuetas de Zhu Zuqin e Xiao Wu silenciosamente sumiram. Desapareceram atrás das costas de Daemubai. O ponto inicial da grama azul prateada enrolada em volta de suas cinturas era Tang San. Quando se aproximando de Tang San, os 3 claramente iriam novamente se aproximar e essa primeira prioridade era naturalmente devido ao controle de Tang San com a grama azul prateada. Daemubai enfrentou Yu Tianeng de frente. Zhu Zuqin e Xiao Wu tomando os segundo e terceiro lugares atrás de suas costas. E ao mesmo tempo em que Yu Tianeng liberou sua terceira habilidade espiritual Fúria do Trovão, Daemubai também igualmente liberou a habilidade do seu Anel de Espírito de 1000 anos. Transformação do Tigre Branco Vajra. Seu corpo, já tornado imponente do aprimoramento do corpo pelo espírito, agora inchou de novo. Os músculos inchando exageradamente. Suas roupas explodindo completamente, expondo um contorno muscular aterrorizante. O mais bizarro eram as listras negras horizontais que apareceram em sua pele. Um par de patas de tigre aumentando de tamanho de novo. As afiadas lâminas sendo ejetadas do topo se tornando prateadas e o mais peculiar foi que seu corpo foi envolvido por uma intensa luz dourada. As vermelhas pupilas duplas expressando uma luz de sede de sangue. Completamente coberto por aquele tipo de agressividade de um rei entre as bestas. Dragão e tigre. Poderes iguais entre os espíritos. Mesmo se o tigre fosse levemente inferior ao dragão. A diferença era uma linha fina e o poder espiritual de Daemubai, quando comparado ao de Yu Tianeng, também só era nível menor. Isso era tudo. Acompanhando o rugido do tigre Berserk, as pupilas duplas dos olhos cruéis de Daemubai instantaneamente se uniram. Uma bola de luz branca estonteante foi liberada de debaixo da luz dourada da transformação do tigre branco Vajra. A luz branca inchou no ar, alcançando um diâmetro de 2 metros, se lançando sobre Yu Tianeng como uma estrela cadente. Mestres dos espíritos igualmente do sistema poder e ataque. Espíritos igualmente poderosos. As habilidades espirituais de Daemubai e Yu Tianeng eram um tanto parecidas. Quando a onda de luz do tigre branco sob o efeito da transformação do tigre branco Vajra encontrasse com o choque do trovão sob o efeito da fúria do trovão, o que aconteceria? A flecha de raios e a intensa onda de luz colidiram no ar com um enorme bang. A arena espiritual inteira tremeu violentamente por um instante. A aterrorizante força explosiva se tornou uma intensa onda de choque e voou em todas as direções. Doudou pairou no ar observando o que acontecia abaixo.
Uma explosão de estonteante luz azul clara florescendo diante de seus olhos. Ela estupidamente pensou alto. Isso. Isso realmente é uma luta espiritual entre anciãos espirituais? Após o choque do trovão ser lançado, Liu Tianeng já estava caindo no chão. Dai Mubai igualmente caiu. A colisão com tudo de poder espiritual e habilidades espirituais fez esses dois praticamente simultaneamente recuarem. Liu Tianeng recuou 3 passos. Mas Dai Mubai só recuou 2. No canto da boca de ambos havia uma linha de sangue. Claramente no confronto de agora há pouco Dai Mubai levou a vantagem. Isso não era dizer que Dai Mubai era capaz de suprimir Liu Tianeng. Ao invés disso era porque Liu Tianeng já havia previamente sofrido o ataque das chamas do gordo. Embora a fúria do trovão tivesse neutralizado as chamas, o jato de fogo da fênix do gordo não era apenas mais quente do que uma chama equivalente. Ao mesmo tempo ela tinha um efeito aderente. No momento o peito de Liu Tianeng já havia sido completamente queimado. Além disso, embora o poder de ataque do choque do trovão fosse assustador, de nenhuma forma ele tinha a intenção de matar ou machucar. Enquanto o ataque de Dai Mubai foi um golpe de choque em densidade de poder espiritual. Claramente era a onda de luz do tigre branco de Dai Mubai que tinha a vantagem. Apesar disso, Liu Tianeng só recuou um passo a mais que Dai Mubai. Podia claramente se ver que tipo de existência tirânica era o dragão azul relâmpago tirano. Era uma pena que o pagode de porcelana dos 7 tesouros de Ninghongron atualmente não tivesse nenhum efeito amplificador em habilidades espirituais, amplificando apenas força e velocidade. Se não, com apenas o ataque de Dai Mubai, eles poderiam ter dado um grande revés ao oponente. Embora na superfície parecesse que Dai Mubai houvesse sofrido um ataque um tanto pequeno, no momento seu corpo já estava completamente paralisado. A barreira do tigre branco e a transformação do tigre branco Vajra não conseguiram bloquear completamente a força elétrica suplementar do choque do trovão. Mas isso não era apenas Dai Mubai lançando um ataque na direção do oponente sozinho, mas sim todos os 7 demônios da Shurek. O ataque de Dai Mubai havia acabado e o choque do trovão também havia se dissipado da frente. Também foi nesse momento que uma rápida silhueta tremeluziu, aparecendo atrás de suas costas. A rápida estocada infernal aumentava a velocidade de Juzukin ao limite, até o ponto de seu corpo deixar para trás sombras remanescentes no ar. Os 2 anéis de espírito sobre sua cabeça brilhando simultaneamente de repente. Liu Tianeng ainda não havia se equilibrado quando Juzukin já havia aparecido diante dele. A habilidade do segundo anel de espírito da civeta infernal. 100 garras infernais. Ativada. Inúmeras garras de sobras golpearam, tecendo uma assustadora rede de lâminas afiadas. As forças internas de Liu Tianeng ainda não haviam se assentado, também tendo liberado muito poder elétrico com o anterior choque do trovão. No momento sua velha força havia acabado de ser esgotada e a nova força ainda não havia sido gerada. Nesse momento crucial, Liu Tianeng mostrou uma excelente qualidade psicológica, sem o menor sinal de ficar aturdido pelo ataque do oponente. O braço do dragão azul relâmpago tirano se levantou verticalmente, neutralizando o máximo possível do ataque de Juzukin. Porém o ataque de Juzukin era realmente muito rápido. A amplificação de força e velocidade do pagode de porcelana dos 7 tesouros mostrou completamente seu efeito em suas 100 garras infernais. Faíscas constantemente brotaram do braço de dragão de Liu Tianeng. Ainda havia uma luz cor de sangue respingando simultaneamente. Liu Tianeng só foi capaz de defender seus pontos vitais. Mas seu outro braço, ombro, pernas, todos pagaram o não desconsiderável preço do ataque das 100 garras infernais.
Era preciso saber que as capacidades primárias de Juzukin eram refletidas em velocidade e poder de ataque. Todos os ataques que ela lançava tinham efeitos perfurantes suplementares, enquanto as feridas não iriam parecer muito profundas. Poder espiritual já havia permeado dentro delas, freneticamente destruindo os canais de energia de Yu Tianeng. Com a assistência da fúria do dragão, Yu Tianeng finalmente recuperou seu fôlego. O intenso poder de eletricidade mais uma vez entrando em erupção. Mas Juzuki, um instante antes do trovão, se moveu vários metros para o lado, apenas desviando do ataque de Yu Tianeng. Sem dúvida, isso foi de novo o ritmo de controle de batalha da grama azul prateada de Tang San. Logo após o movimento horizontal de Juzuki, um adorável e magro corpo humano apareceu diante de Yu Tianeng. Precisamente Xiao Wu. Violentas dores eram transmitidas dos 100 ossos dos 4 membros. Um calor nas suas costas. Isso claramente era aquele abrasador jato de fogo da Fênix já atacando as suas costas. Mas ainda havia aparecido um inimigo diante dele. Yu Tianeng sabia que se ele prosseguisse nessa passividade, antes que a ajuda do seu lado pudesse chegar, ele iria cair ali, fortemente acumulando poder espiritual. Da boca de Yu Tianeng foi emitido um uivo indignado. Havia uma garra de dragão de raios avançando para se encontrar com o delicado corpo de Xiao Wu. Sob a ampliação da fúria do trovão, o alcance e o poder da garra de dragão de raios eram mais do que dobrados. Com a atual velocidade de Xiao Wu para frente, ela claramente seria incapaz de desviar. Também foi nesse momento que a força de luta do time 7 Demônios da Shurek rompeu completamente. Enfrentando a garra de dragão de raios, Xiao Wu não demonstrou a menor intenção de interromper seu avanço. O estímulo da eletricidade já fazendo seu corpo sofrer leves espasmos. O terceiro anel de espírito roxo brilhou como se estivesse declarando o fim da batalha espiritual de Yu Tianeng dessa vez. A habilidade do terceiro anel de espírito da Coelho Demônio de Ossos Macios. Teleporte. Ativada. Yu Tianeng apenas viu um flash diante dele enquanto a silhueta de Xiao Wu já havia desaparecido. No instante seguinte, aquele adorável e magro corpo de repente aumentou diante dele. Uma longa trança diretamente se enrolando ao redor de seu pescoço. Xiao Wu pulou. Ambas as mãos com a ajuda da trança puxaram para dentro do gancho do braço de dragão de Yu Tianeng, resistindo à força do trovão suplementar. Ambos os pés simultaneamente pisando na parte inferior do abdômen de Yu Tianeng. Arco de cintura. Ativada. Yu Tianeng foi incapaz de resistir à enorme força usada e foi repentinamente jogado para cima. Apesar de seu poder espiritual ser 8 níveis maior do que o de Xiao Wu. Apesar da fúria do trovão amplificar seu poder espiritual por 50%. No momento, a condição de seu corpo já havia caído no fundo do poço. Somando a Xiao Wu possuir a ampliação de 30% de força do pagode de porcelana dos 7 tesouros, ele ficou basicamente sem chances de resistir à habilidade suave de Xiao Wu. Quando Yu Tianeng passou por Daimubai, as patas de tigre de Daimubai simultaneamente golpearam suas costelas. Era preciso dizer que, apesar de Yu Tianeng no momento já ter recebido grandes ferimentos, sua experiência enfrentando inimigos era abundante. Dando um jeito de usar o braço de dragão para bloquear seu peito. Contando com seu sólido braço para aguentar o ataque de Daimubai. Com um claro som de ossos se despedaçando. Essas duas patas ainda tinham a ampliação de 30% de força. Um ataque com a força de Daimubai guardada desde que se libertou da paralisia. Mesmo com o extraordinário poder de defesa do braço de dragão de Yu Tianeng,
Isso ainda resultou num osso fraturado. Com a assistência de Daemubai, seu corpo inteiro acelerou ainda mais, voando na direção do time imperador. Jiu Tianheng passar pelos mestres dos espíritos Tartaruga Negra para lançar seu ataque até ser cercado pelos 7 demônios da Shurek. Até eles infligirem esses sérios ferimentos em Yu Tianheng. O processo completo só levou um período bem pequeno de tempo. Isso era tudo. Hong. O corpo de Yu Tianheng pesadamente atingiu os cascos dos 2 mestres dos espíritos Tartaruga Negra e parou. Seu corpo inteiro esfarrapado, cortado e coberto de sangue. Ele também cuspia sangue sem parar de sua boca. Sob os sucessivos ataques ele já havia sofrido machucados sérios. Até a sua fúria do trovão já havia sido quase despedaçada pelos 7 demônios da Shurek. Isso não era porque os 7 demônios da Shurek casualmente quisessem matar alguém, mas era o resultado de mostrar um pouco de leniência. De outra forma, se Tang San também tivesse atacado, isso não teria sido tão simples quanto apenas Yu Tianheng cuspindo sangue. Bastardos! Eu vou matar vocês! As feridas sérias de Yu Tianheng sem dúvidas enfureceram o time imperador, especialmente a vice-capitã do Guyan. Como uma amiga íntima de Yu Tianjing, ver seu homem ser ferido seriamente pelos oponentes de todas as direções e sem ter tempo para ajudá-lo. O quão doloroso era esse tipo de sentimento. Nesse momento ela já havia esquecido completamente do que Qin Ming disse e com um sibilo agudo, seu terceiro anel de espírito abruptamente brilhou. Os olhos originalmente verdes escuros se tornaram completamente violetas. As escamas da cauda de cobra foram cobertas por uma leve camada de luz violeta. Abrindo sua boca, uma densa névoa violeta foi expelida, rapidamente se espalhando no ar, afluindo na direção dos 7 demônios da Shurek. Retornem todos! Tang San gritou alto, puxando para trás dele Daemubai. Juzukin e Xiaowu queriam avançar para prosseguir o ataque. No momento ele ficou na dianteira dos 7 demônios da Shurek. Mas o mestre dos espíritos Pássaro Carrilhão de Vento e o mestre dos espíritos Leopardo Negro tomando vantagem de sua velocidade para lançar ataques. Vendo a névoa violeta ficaram em pânico e pararam sua aproximação. Pelo jeito em que eles se recolheram para os lados podia claramente se ver que eles estavam morrendo de medo da névoa violeta de Duguyan. Tang San com uma cara séria atentamente observou a névoa violeta flutuando na direção deles. Agora a névoa violeta já se assemelhava a uma tela protetora separando os 2 lados, ainda mais avançando lentamente na direção dos 7 demônios da Shurek. Exceto se eles voassem ou talvez pisassem para fora da arena espiritual. Eles iriam inevitavelmente ser envolvidos pela névoa violeta. Antes de a névoa violeta chegar, um cheiro ruim já saltava as narinas, fazendo as pessoas se sentirem nauseadas e desmaiar. Os 7 demônios da Shurek sem hesitação engoliram uma das salsichas do Oscar e o próprio Oscar rapidamente começou a fazer pequenas salsichas desintoxicantes em preparação para uma necessidade futura. Com ambas as mãos pressionando 24 pontes ao luar em sua cintura, Tang San ponderou por um momento, dizendo calmamente: uma serpente de jade fosforescente dos 5 venenos de jade fosforescente. Isso é tudo. Eu vou neutralizar o seu veneno de cobra. Tang San ergueu ambas as mãos, cada uma com um enorme odre. Cada odre grande o suficiente para estocar 10 din de água potável, geralmente usados quando viajando por longas distâncias. Tang San se esforçou para chicotear ambas as mãos. Os 2 odres de couro foram jogados no ar. Ao mesmo tempo ele gritou: chefe! Onde de luz do tigre branco? Gordo! Jato de fogo da Fênix. Ativar.
Os 7 demônios da Shurek não estavam cooperando por apenas 1 ou 2 dias. Maonjun e Daemubai entenderam intuitivamente. No momento, Daemubai, que ainda estava com a transformação do tigre branco Vajra, sem hesitação lançou uma onda de luz do tigre branco, indo direto para os odres que Tang-san jogou. O jato de fogo da Fênix do Gordo seguindo logo atrás. Hong! Os 2 odres atingidos pela onda de luz do tigre branco sem dúvida foram instantaneamente despedaçados. A água dentro dele se espalhando em uma grande nuvem de água se dispersando sob o intenso ataque de poder espiritual e... Nesse momento, o jato de fogo da Fênix do Gordo também chegou. Instantaneamente, a anterior nuvem de água inesperadamente se transformou completamente numa nuvem de fogo, trazendo uma fragrância especial para encher o ar e se impregnar em todos os presentes. Além disso, ela envolveu completamente a névoa violeta. A densa névoa violeta inesperadamente também pegou fogo sob essas repentinas chamas, emitindo uma série de estalos, desaparecendo em um instante. No ar, sob a brilhante iluminação da arena, apenas esses 2 odres despedaçados lentamente caíram no chão. A tela protetora entre os 2 times já havia desaparecido completamente. Não! Isso é impossível. Como eles conseguiram neutralizar o meu veneno violeta de jade fosforescente? Du Guyan estupidamente encarou Tang-san, seus olhos tomados por uma expressão incrédula. Não apenas ela, mas cada membro do time imperador encarou pasmado. Todos eles claramente entendiam o veneno violeta de jade fosforescente de Du Guyan. Mesmo se fosse o poderoso Yu Tianeng, ele ainda não poderia se atrever a entrar em contato com ele levianamente. Ainda mais, essa habilidade do terceiro anel de espírito era o ataque mais venenoso de Du Guyan. O veneno agia extremamente rápido. Com apenas um pouco de contato com a névoa violeta e em pouco tempo a pessoa iria soltar pus e morrer. Distantemente na entrada da passagem, o coração de Qin Min ficou grandemente ansioso quando ele viu a névoa violeta, querendo mandar parar isso. Mas antes que ele pudesse falar, a névoa violeta de Du Guyan já havia sido dispersada. Ele também não havia esperado isso. Tang-san calmamente disse: o veneno da serpente de jade fosforescente não é nada mais do que um talento insignificante. Se esse fosse os 5 venenos de jade fosforescente juntos, talvez eu tivesse ficado mais atento. O seu veneno da serpente de jade fosforescente ainda não tem um controle de calor o suficiente. Veneno foi com o que a seita Tan contou para sua fama. O que genuinamente deixou as pessoas assustadas foi como Tan San brincou com o veneno diante dele. O método que Tan San usou para neutralizá-lo na verdade era bem simples. Aqueles 2 odres não eram de água, mas de um álcool extremamente forte. Além disso, naquele álcool também havia pó de realgar, vinho fortificado com realgar. Geralmente isso era usado quando entrando em uma área com muitas cobras, para se proteger contra mordidas de cobras e insetos. Tan-san jogou os odres, usando a onda de luz do tigre branco de Daemubai para espalhá-lo como uma névoa no ar. Em seguida usando o jato de fogo da Fênix do Gordo para pôr fogo nele, cozinhando completamente o veneno. Embora o veneno da serpente de jade fosforescente fosse extremamente tóxico, ele ainda era incapaz de ser preservado quando enfrentando as impiedosas chamas. Mais cedo, quando Tang-san descobriu que o espírito de Du Guyan era a serpente de jade fosforescente, ele já havia feito preparações para lidar com ela. É claro que esse vinho com realgar era algo que ele sempre carregava.
O espaço do 24 pontes ao luar era tão grande. Como ele poderia desperdiçá-lo? De fato. Embora Tansan estivesse calmo na superfície, em seu coração ele estava secretamente chocado. O veneno da serpente de jade fosforescente de Duguyan era ainda mais potente do que ele havia imaginado. E desde que chegou a esse mundo, ele nunca teve tempo para estudar as substâncias venenosas e drogas que poderiam ser usadas para os venenos e antídotos da seita Tang. No momento ele internamente resolveu aprendiz dessa experiência e certamente logo iria misturar antídotos e venenos. Então ele poderia realmente exibir a força da seita Tang. Nesse momento, uma voz calma e clara de repente veio da parte de trás do time imperador. O que vocês estão esperando? Uma pequena derrota é o suficiente para fazer vocês temerem o oponente? Logo em seguida, acompanhando um leve aroma, uma luz branca caiu do céu. Aquela luz branca parecia extremamente peculiar. Inesperadamente na forma de pétalas. Gentilmente descendo. Caindo diretamente sobre Yu Tianeng. Levemente se fundindo ao seu corpo. Yu Tianeng tremeu contra o peito de Duguyan. Suas feridas abertas miraculosamente fecharam rapidamente. A aparência de todo o seu corpo já parecia ter se tornado muito melhor. Inesperadamente se levantando, ele disse com uma voz austera: Linglin está certa. O que nós estamos esperando? Peguem eles. A luz dos raios aparecendo de novo. Embora agora há pouco ele ainda estivesse surrado e ensanguentado por causa dos 7 demônios da Shurek, ele inesperadamente tomou a liderança em avançar. Cobras de eletricidade surgindo ao redor dele. Até mesmo levantando aquele braço fraturado de novo. A luz branca parecida com pétalas veio das mãos da única mestra dos espíritos do sistema auxiliar do time imperador, Xie Linglin. No momento a formação do time imperador não estava mais tão organizada como no início e os 7 demônios da Shurek finalmente puderam ver o espírito de Xie Linglin. A maçã de caranguejo dos 9 corações. Repousando nas mãos de Xie Linglin havia uma maçã de caranguejo rosa, formada por pétalas brancas e rosas. A maçã de caranguejo era linda, florescendo com beleza e elegância. As folhas das flores e os galhos brotavam de ambos os lados das mãos de Xie Linglin, suavemente se espalhando no vento, caindo e flutuando, como se fosse um belo cabelo cobrindo o rosto de uma mulher virtuosa. Um profundo amor carinhoso. O charme fazendo as pessoas sentirem compaixão. No momento uma luz roxa estava desaparecendo de seu corpo. Claramente aquelas pétalas de luz branca de agora há pouco eram a sua habilidade do anel de espírito de 1000 anos. Vendo Yu Tianeng completamente recuperado mais uma vez, do lado dos 7 demônios da Shurek, todos não puderam evitar mudar suas expressões. Era preciso saber que podia se considerar que o ataque deles contra Yu Tianeng havia sido planejado há muito tempo. Esse também era o método deles para diminuir a diferença entre eles e os oponentes. Afinal, Yu Tianeng não era a única pessoa formidável do lado deles. Se eles conseguissem primeiro tomar a força de luta de Yu Tianeng, então com uma pessoa a menos o lado deles teria chances muito maiores. Mas no momento Yu Tianeng avançando de novo não significava apenas que o time imperado ainda estava com toda a sua força intacta. Mas saber que a mestre dos espíritos maçã de caranguejo dos 9 corações conseguia curar os feridos a qualquer momento foi um golpe ainda maior para a moral dos 7 demônios da Shurek. Como eles ainda conduziriam essa batalha? No momento todos realmente entenderam o porquê da Ning Hongron ter uma opinião tão elevada a respeito da maçã de caranguejo dos 9 corações. Esse peculiar espírito do sistema auxiliar era de fato único. Com a lição anterior, o time imperador claramente não iria ser tão descuidado quanto antes.
Os dois mestres dos espíritos Tartaruga Negra seguiram logo atrás de Yu Tianeng. O mestre dos espíritos Pássaro Carrilhão de Vento e o Feng avançando diretamente sobre a pagode de porcelana dos sete tesouros Ning Hongron na parte traseira dos sete demônios da Shurek, e o mestre dos espíritos Leopardo Negro Osler avançou em Juzukin pela lateral. E Dugu exalou uma névoa verde no ar, envolvendo todos os presentes de todas as direções. No momento, cada um dos membros do time imperador colocou alguma coisa em suas bocas, não sofrendo o menor efeito da névoa verde. A verdadeira batalha começava agora. Mas a posição vantajosa cuidadosamente estabelecida sob o controle de Tang San já havia sido completamente obliterada. Ele não podia ficar aturdido. Esse foi o primeiro problema que Tang San percebeu. Daemubai rugiu gravemente, encontrando Yu Tianeng de frente. Sua transformação do tigre branco Vajra tinha um limite de tempo. Agora ele não podia demorar. Mas a fúria do trovão de Yu Tianeng também não havia sido cancelada. Esses dois grandes mestres dos espíritos dragão e tigre mais uma vez colidiram. A figura de Juzukin piscou, lutando contra o mestre dos espíritos Leopardo Negro Osler. Seu ataque e poder espiritual eram inferiores aos do oponente, mas sua velocidade era muito maior. No momento não era provável que ela caísse numa posição muito desvantajosa. É claro que isso requeria a assistência do pagode de porcelana dos sete tesouros de Ning Hongron. Se outra forma, tendo um anel de espírito a menos, ela não seria páreo para o mestre dos espíritos Leopardo Negro. No momento apenas Xiao permaneceu ao lado de Tang San. Atrás deles o gordo estava usando o jato de fogo da Fênix para lutar contra o mestre dos espíritos Pássaro Carrilhão de Vento, o impedindo de atacar Ning Hongron e Oscar, basicamente incapaz de dar assistência. E no momento que Tang San e Xiao o enfrentavam não era apenas a névoa ver, mas também os dois mestres dos espíritos Tartaruga Negra e a mestra dos espíritos Serpente de Jade Fosforescente constantemente usando suas habilidades